queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e esse é o segundo e último episódio sobre o caso do desaparecimento da Maura Murray. Obviamente, essa aqui é uma parte 2, recomendo ouvir a parte 1 para estar fresco na cabeça. Mas a Marcela falou sobre a Maura Murray, a vida um pouco conturbada que ela tinha, o que me surpreendeu. Eu sabia zero sobre o caso da Maura Murray. Acho que é o primeiro caso assim de um perfil grande que eu sabia absolutamente nada. E ela tinha uma vida bem conturbada, bastante problemas de saúde mental, eu diria. Tudo começou a degringolar depois que ela resolveu ir para a academia militar. E aí ela começou a ter problemas de bulimia e começou a ter problemas de rebeldia e precisou sair da academia, mudou de faculdade, e essa era a vida pessoal meio conturbada dela. Até que ela saiu de carro numa noite e bateu com o carro e desapareceu. É isso aí. Foi boa? Foi. No episódio 1 eu basicamente descrevi pra vocês tudo o que aconteceu no dia que a Maura bateu com o carro, né? O dia que ela desapareceu. A gente falou também um pouquinho sobre as investigações iniciais e como tava tudo meio... Como foram as buscas, mais ou menos? Como a polícia não tava fazendo um trabalho tão legal assim pra encontrar a Maura. Antes da gente ir pra parte 2, esse podcast aqui, ele conta com o apoio de pessoas maravilhosas, nossos apoiadores. Eles provavelmente ouviram isso já na semana passada. Então, se você quiser se tornar um apoiador e ouvir o episódio... Semana retrasada. Por aí? Então, se você... Ah, não, tá certo. Semana passada, esquece. Então, se você quiser ser uma dessas pessoas maravilhosas que escuta o episódio adiantado e enche nosso coração de alegria, você, por favor, torne-se um apoiador. Entra na Aurelo, entra no Apoia-se, procura Detetive do Sofá, faça seu apoio, ajuda bastante, certo? Certo. Acho que agora sim você pode falar o resto da história da Maura Murray. Na tarde de 13 de fevereiro de 2004, 4 dias após o acidente, o Fred Murray, pai da Maura, e o Bill Rausch, o namorado dela, foram ao pátio do Mike Lavoie para ver o Saturn preto da Maura. Eles notaram que os danos não pareciam ser causados por uma colisão com uma árvore. Mas o que mais chamou a atenção deles foi o pano enfiado no cano de descarga do carro. O Fred retirou aquele pano e, para surpresa de todos, o carro ligou sem problemas. O Fred, então, se lembrou de um conselho que ele havia dado a Maura, de maneira talvez irresponsável, antes dela começar a usar aquele carro. Ele disse que, em caso de emergência, se a Maura precisasse sair com o carro e visse a polícia, ela devia colocar um pano no escapamento para que a fumaça não chamasse a atenção dos policiais. O Fred acreditava que, caso a polícia visse o carro soltando muita fumaça, poderia parar a Maura e ela teria problemas. E ela já tinha tido muitos problemas com acidentes de carro e coisas assim antes, né? Até o Fred se lembrar disso e falar isso pra polícia, que o conselho foi dele e tal, a polícia estava começando a achar que a Maura tinha sofrido sabotagem no carro. E por isso que o carro, sei lá, deu defeito e ela bateu, sabe? Mas esse não era o caso. O Fred identificou o pano no escapamento do carro como parte do kit de emergência do veículo. Esse kit havia sido montado pelo próprio Fred quando ele ainda era o motorista do Saturn preto e ficava guardado na mala do carro. A Maura herdou o kit de emergência junto com o carro. Embora aqueles pedaços de pano tivessem sido incluídos no kit para usos diversos, a intenção original provavelmente não era esconder a fumaça do escapamento. Isso acabou sendo uma aplicação incidental. De acordo com um mecânico que eu consultei, o uso de pano no escapamento era uma solução antiga, comum na década de 60, principalmente entre pessoas mais velhas,
quando um carro estava queimando óleo e soltava muita fumaça. Nós não sabemos exatamente quando aquele pano foi colocado no escapamento, mas nós sabemos que a Maura foi vista mexendo no porta-malas do carro após a saída do Butch Atwood, de acordo com os testemunhos do casal Westman e do outro vizinho, o John Marotti. Então, pode ser que ela tivesse colocado o pano antes, ou pode ser que ela tenha feito isso naquele momento. O que eu achei interessante no conselho dado pelo Fred para Maura é que ele mencionou especificamente a polícia e como esconder o problema do escapamento para evitar que o veículo fosse parado. Isso levanta a possibilidade da Maura ter tido um encontro com a polícia ou ela ter visto um veículo policial. Ela também pode ter ficado com medo que o Butch ou algum outro vizinho chamasse a polícia para o acidente dela. E ela pode ter colocado o pano no escapamento caso ela fosse tentar dirigir com o carro de novo para sair dali, ou algo assim. Os itens encontrados dentro do carro da Maura eram uma mistura de coisas pessoais e aparentemente aleatórias. Entre os objetos havia itens de higiene pessoal e medicamentos, como uma nécessaire contendo remédios e produtos de beleza, incluindo uma cartela de anticoncepcional e remédio para dormir, no caso o Tylenol PM. Tylenol, analgésico, que a gente já conhece, mas o Tylenol PM, que é vendido lá nos Estados Unidos, é um Tylenol que dá muito sono. Então, você toma ele só à noite, antes de você dormir, entendeu? Você não pode tomar ele de dia. E muita gente usa o Tylenol PM só como um remédio para dormir mesmo, porque ele pode ser comprado facilmente em qualquer farmácia. Havia poucas roupas no carro da Maura, sendo que nenhuma delas era adequada para o frio de New Hampshire. Tinha uma meia solitária, não um par de meias, uma meia só, uma calça, algumas blusas de manga, um top, um tênis, mas não havia calcinha, sutiã e nem um casaco. Pareciam ser roupas que já deviam estar ali espalhadas no carro da Maura. No carro também foi encontrado um macaquinho de pelúcia, que era o favorito da Maura desde que ela era criança. Também havia um livro sobre montanhas e trilhas, com uma página marcada sobre morte nas montanhas. Esse livro chamou muito a atenção da polícia, que logo de cara parecia acreditar que a Maura tinha decidido fugir ou talvez tirar a própria vida. Mas era um livro sobre as montanhas de New Hampshire que a Maura e a família dela frequentavam, e a Maura até conhecia o autor daquele livro. Então, isso não parece ser uma pista de nada. Também haviam livros didáticos no carro e alguns itens relacionados à corrida e ao atletismo. Uma garrafa de cerveja vazia e uma caixa de vinho tinto danificada também foram encontradas. Era a caixa de vinho que a Maura e a Kate compraram para levar para a festa da Sarah, e a caixa já estava aberta. O cartão do AAA em nome da Maura também estava dentro do carro. Esse era um cartão que você usa, se você for um associado, para chamar um reboque ou ativar o seguro do carro. Além disso, havia os formulários de notificação de acidentes em branco, possivelmente para detalhar o acidente anterior que ela causou no Toyota Corolla do pai. O colar de diamantes dado pelo Bill a ela no Natal, assim como as luvas pretas que foram usadas pelos cães farejadores, também foram encontrados jogados no carro. 2 conjuntos de instruções de direção impressos no MapQuest também estavam no carro, um para Burlington e outro para Stowe, ambas cidades que ficam no Vermont. Naquela época, a gente ainda tinha que consultar mapas físicos ou ver na internet antes o lugar para onde você queria ir, porque ainda não existia um GPS que te dava as instruções. E também havia uma coleção de CDs da Maura dentro do carro. Curiosamente,
alguns itens importantes estavam ausentes do carro e nunca foram encontrados, como a mochila preta da Maura, o celular dela, as chaves e a carteira com os seus documentos pessoais, cartões de banco, etc. Além disso, também faltava um chaveiro de alce, que a Maura sempre carregava com ela. E o álcool que ela havia comprado naquele dia, a vodka, a garrafa de Kahlua, Baileys e a cerveja, também havia desaparecido. Um casal de amigos da Maura e do Bill se juntou às buscas em Woodsville para ajudar a encontrar a Maura. Era o casal MacDonald. Foram eles que descobriram que, apesar de já terem se passado 5 dias, a polícia ainda não havia conversado com as testemunhas até aquele momento. Eles então sugeriram que a família começasse a conversar com as pessoas e anotar informações e detalhes importantes sobre o caso. Nos dias seguintes, algumas buscas terrestres foram feitas, mas não trouxeram nenhum resultado. O caso foi divulgado nos jornais locais e finalmente começou a receber mais atenção. Exatamente uma semana após o desaparecimento da Maura, o pai dela, o Fred, e o namorado, o Bill, foram entrevistados pelo American Morning da CNN. E foi aí que o caso começou a ganhar tração. A Karen McNamara, que eu citei no primeiro episódio, por exemplo, viu a notícia do acidente e desaparecimento da Maura num jornal, e aí ela ligou para a polícia relatando o que ela tinha observado. Algum tempo depois, a polícia entrou em contato com ela para confirmar se ela tinha certeza que foi o SUV 001 que ela viu no local. E a Karen McNamara reafirmou que sim, e ela nunca alterou seu relato. Outra testemunha, chamada Susan, que assim como a Karen estava indo do trabalho para casa, passou pela cena do acidente da Maura por volta das 20 horas. E essa testemunha, a Susan, afirmou que a porta do carro da Maura estava aberta. Isso contradiz o relatório oficial da polícia, onde o sargento Cecil Smith informou que o Saturn preto estava trancado e que ninguém havia mexido nele. A Susan, então, procurou a família da Maura para contar o que ela viu. Ela também notou que o carro estava mais a oeste do que o local onde o acidente havia sido inicialmente registrado. A questão que surge é, será que o carro foi movido ou foi revistado naquela noite? E se sim, por quem e por quê? Outras testemunhas, um casal que passou ali pelo local do acidente por volta do mesmo horário da Susan, também afirmaram ter visto as portas do carro da Maura abertas quando passaram pelo local. Em 15 de fevereiro, o Cecil Smith finalmente finalizou o relatório do acidente. A família da Maura implorou por mais recursos e pediu até ao FBI para investigar, mas a polícia de New Hampshire se recusou. Em 19 de fevereiro, outra busca foi realizada na área, novamente com o auxílio de cães farejadores. Usando um dos tênis de corrida da Maura, como o pai dela tinha recomendado, os cães conseguiram seguir o seu rastro até um ponto da estrada onde ele simplesmente desaparecia. Esse ponto ficava entre a casa do motorista de ônibus, o Butch Atwood, e a casa de um homem chamado Rick Forcier, sobre quem eu vou falar em breve. Como o rastro da Maura parava ali, parecia que ela podia ter entrado num veículo e deixado o local. No entanto, isso é apenas especulação, porque não existem evidências concretas disso e já haviam se passado muitos dias desde a noite do acidente. Na semana seguinte, o Bill teve que voltar para a base do exército no Oklahoma, enquanto a irmã da Maura, a Julie, obteve uma dispensa para ajudar a procurar pela irmã. A família Murray conduziu mais buscas, distribuiu panfletos e conversou com moradores locais. 3 semanas depois, a única coisa encontrada foi uma calcinha na beira da estrada,
mas testes de DNA comprovaram que ela não era da Maura. As buscas oficiais foram então suspensas. A polícia devolveu os itens encontrados no carro da Maura para sua família e a irmã dela, Kathleen, os guardou. O carro ficou no pátio do Mike Lavoie até que a família decidisse o que fazer com ele. Os familiares tiveram que retornar às suas rotinas, mas o Fred continuou voltando a Woodsville todo final de semana por 1 ano, pressionando a polícia e tentando encontrar mais pistas. Nos meses e anos seguintes, outras buscas aconteceram, algumas feitas pela polícia, mas a maioria conduzida por voluntários. O Fred passou a frequentar os bares locais e outros estabelecimentos comerciais para ouvir as conversas dos moradores. Ele procurava qualquer menção a Maura, na esperança de conseguir alguma pista. Esse método acabou funcionando, porque o Fred começou a ouvir os mesmos nomes sendo citados repetidamente, além de variações diferentes de uma mesma história ou histórias similares. Uma dessas histórias envolve o resort de esqui local de Loon Mountain e 3 homens que não compareceram ao trabalho na noite em que a Maura desapareceu. O resort está localizado a 48 quilômetros do local do acidente, no condado de Lincoln, na direção para onde a Maura estava dirigindo. Rumores sobre esses 3 homens começaram a circular e eles passaram a ser conhecidos como o Trio de Loon Mountain. O grupo era composto pelos irmãos Glynn, o Walter e o Robert Glynn, e pelo Richard Place. Os 2 irmãos Glynn eram funcionários do resort, enquanto o Richard Place trabalhava na construção de uma expansão no local, sendo amigo dos 2. Curiosamente, o Robert Glynn, um dos irmãos, dirigia uma caminhonete vermelha. Esse Richard Place era o RP que você estava tentando descobrir há um tempão? Era, esse mesmo. Que eu acordei e vi no celular que eu tinha recebido uma mensagem, né, de alguém me dando a informação, o nome dele e tal. E aí eu peguei o celular, você tinha acabado de acordar também, e eu falei, Richard Place! Aí você falou, quê? Aí eu descobri, Richard Place! Foi a primeira coisa que eu falei no domingo de manhã. É, porque você só sabia as iniciais dele, né? Eu já sabia de algumas coisas sobre ele, mas nome mesmo eu só tinha o RP. Assim que o Fred Murray ouviu esses rumores, ele foi imediatamente falar com a polícia. No entanto, a polícia afirmou que já estava ciente da história e estava investigando os 3 rapazes, que eram considerados pessoas de interesse. Baseado em vários relatos que eu encontrei, os irmãos Glynn pareciam ser pessoas violentas que aterrorizavam a cidade de Lincoln naquela época. Além disso, eles moravam bem perto do local do acidente, atrás da casa do Butch Atwood, o motorista do ônibus escolar. Quanto ao Richard Place, eu encontrei poucas informações sobre ele. O boato envolvendo a Maura é que esses homens estariam dirigindo uma caminhonete vermelha pela Interestadual 112 no momento do acidente da Maura, e que eles a teriam levado para outro lugar onde a mataram. A rota típica deles para o trabalho era pela rodovia 112, e teoricamente eles poderiam ter interceptado a Maura ao longo do caminho. A polícia parece ter investigado esses 3 homens a fundo, e foi descoberto que o Walter e o Robert Glynn faltaram ao trabalho no dia do acidente da Maura porque o avô deles faleceu naquela noite. O funeral aconteceu na manhã seguinte e depois do evento os irmãos compareceram ao trabalho no resort, no turno seguinte deles, no dia 10 à noite. Quanto ao Richard Place, eu não tenho informações sobre se ele tinha um álibi ou por que ele faltou ao trabalho, mas eu sei que ele fez um teste de polígrafo a pedido dos investigadores. Os irmãos Glynn, Walter e Robert
parecem estar vivos até hoje, enquanto o Richard Place faleceu de Covid em 2020. Eles foram as primeiras pessoas de interesse no caso, mas depois disso nunca mais se falou deles. Só para descobrir o nome do Richard Place foi um sacrifício. O Alexandre já mencionou, né? Outra pessoa que passou pelo teste do polígrafo nessa mesma época foi o Butch Atwood, o motorista do ônibus escolar. A polícia não o considerava um suspeito nem uma pessoa de interesse. Eles queriam apenas confirmar o relato dele. No entanto, o Butch Atwood não passou no primeiro teste, porque os resultados foram inconclusivos. Mesmo assim, ele se dispôs a fazer um segundo teste, no qual ele passou. Vale lembrar, claro, que o polígrafo é um exame bastante subjetivo, especialmente quando a pessoa testada é um senhor de idade, obeso, com problemas cardíacos e provavelmente muito nervoso naquela situação. Além dos 2 testes de polígrafo do Butch Atwood e o teste do Richard Place, houve ainda um outro exame do polígrafo sobre o qual eu vou falar mais tarde. E já que nós estávamos falando sobre a caminhonete vermelha, ao longo dos anos, vários nomes foram lançados como possíveis motoristas desse veículo. Um dos suspeitos mais comentados foi o Robert Glynn, que eu já falei, que supostamente possuía uma caminhonete que se encaixava na descrição. Mas ele não era o único. Rick Safo Jr., um jovem morador de Woodsville que trabalhava para o negócio de concreto do pai, também possuía uma caminhonete vermelha. O Rick Safo Jr. vinha de uma família rica e influente, e a cidade de Benton, em New Hampshire, praticamente estava sob o domínio da família Safo. A madrasta do Rick, a Lara Safo, era a promotora do condado de Grafton na época do desaparecimento da Maura, e outros 2 membros da família trabalhavam no gabinete do procurador do estado, o que gerou especulações sobre um possível encobrimento ou até mesmo uma influência sobre a falta de ação da polícia. Em relação ao Rick Safo Jr., algumas pessoas o descrevem como alguém confiante, talvez até demais. Ele tem uma reputação de playboy, o que fez alguns acharem suspeito que ele tenha deixado o negócio de concreto do papai logo após o desaparecimento da Maura. Há também quem o veja como alguém tão arrogante que acreditaria nunca ser pego pelos seus atos. Um boato local afirmava que o Rick Safo Jr. perseguiu uma ex-namorada com tanta intensidade que ela teve que fugir do estado. Além disso, os moradores dizem que o Rick Safo Jr. estava muito interessado no desaparecimento da Maura, participando de vigílias de aniversário e até postando em fóruns como o Reddit sob pseudônimos. Eu também vi alguns comentários que a Maura, quando ela desapareceu, tinha uma conta no MySpace e que o Rick Safo Jr. era amigo da Maura no MySpace. Mas não se sabe se ele já era amigo dela antes do desaparecimento ou se ele se tornou amigo da conta dela depois que ela desapareceu, quando a conta virou tipo um memorial da Maura Murray, entendeu? O Rick Safo Jr. também tinha uma amizade com o Mike Lavoie, o dono do reboque que foi chamado para levar o carro da Maura e que não estava de plantão naquela noite. Em discussões online, foi mencionado que havia fotos do Rick Safo Jr. e do Mike Lavoie em sua página no Facebook, tomando drinks em um bar local. No entanto, essas fotos não estão mais disponíveis, se é que um dia elas realmente estiveram. Rumores afirmavam que o corpo da Maura poderia estar enterrado numa laje de concreto nas proximidades de Benton. Logo após o desaparecimento da Maura, o Rick Jr. se juntou à Guarda Nacional e se mudou para o exterior. Existem relatos de que a família Safo não cooperou com os investigadores e que não foi dada permissão para que a polícia realizasse buscas em suas propriedades.
Além disso, surgiram rumores de que o Butch Atwood, o motorista do ônibus escolar, teria sido intimidado pela família Safo, especialmente pelo Rick Safo Jr. Mas existem problemas significativos com essa teoria. A polícia aparentemente seguiu as pistas sobre a caminhonete vermelha e sobre a família Safo, sem conseguir encontrar informações úteis. E, além disso, há uma questão logística com a teoria envolvendo o Rick Safo Jr. Despejar concreto durante o auge do inverno, em fevereiro, seria bem complicado. E nós também temos que levar em consideração que todas as informações sobre a família Safo e a relação deles com o desaparecimento da Maura Murray são baseadas em rumores e especulações online. Mesmo assim, para muita gente, o Rick Safo Jr. é tipo o suspeito número 1, sabe? Uhum. Outro rumor que o Fred Murray ouviu pela cidade envolvia uma festa que teria ocorrido na noite que a Maura desapareceu. Segundo esse boato, alguns homens locais de reputação duvidosa teriam levado a Maura até essa festa, onde drogas estavam sendo consumidas. A hipótese era de que a Maura teria sofrido uma overdose e que a noite teria terminado com o corpo dela sendo colocado em um picador de madeira. Cães farejadores de cadáver foram levados até o local onde isso supostamente teria ocorrido, mas apesar da busca, nada foi encontrado. Rick Forcier, o homem que morava do outro lado da estrada da casa do Butch Atwood, estava construindo sua própria casa na época do desaparecimento da Maura. Durante a construção, o Rick Forcier residia em um trailer localizado bem no gramado da frente da sua propriedade. É importante lembrar a vocês que quando o cão farejador rastreou o cheiro da Maura, o rastro dela parava entre a casa do Butch e uma outra propriedade em frente, que era exatamente a propriedade do Rick Forcier. Cerca de 2 meses após o desaparecimento da Maura, o Rick Forcier procurou a polícia para relatar algo que ele tinha visto no dia em questão. Às 20h30 da noite do acidente, ele viu uma pessoa jovem se movendo rapidamente a pé, aproximadamente 8 quilômetros a leste do local do acidente. A pessoa estava caminhando pela estrada usando jeans e um casaco escuro com o capuz mais claro. Quando questionado sobre o motivo de ter demorado tanto para relatar o que ele viu, o Rick Forcier afirmou que ele havia confundido as datas. Mas vamos combinar que se ele estivesse em casa naquela noite, ou naquela região em geral, ele com certeza teria notado a comoção bem do lado de fora do trailer dele, né? A polícia e o Fred Murray questionaram o Rick Forcier, mas não conseguiram obter mais informações relevantes. No entanto, o Rick Forcier se envolveu no caso, fazendo declarações perturbadoras pela cidade. Ele chegou a dizer coisas como: "Ah, Maura cozinha muito bem, ela tá morando no meu porão." Além disso, ele falou com a ex-esposa ao telefone 2 dias após o desaparecimento da Maura. E quando ela mencionou o caso da Maura, que ocorreu em frente ao trailer dele, o Rick Forcier respondeu dizendo que a Maura havia batido em sua porta naquela noite e nunca mais saiu. Ele riu logo depois, mostrando que estava só fazendo uma piada. Nós sabemos também que na época do desaparecimento da Maura, o Rick Forcier trocou seu veículo por outro da mesma marca, mesmo modelo, cor e ano. Isso certamente parece suspeito e estranho. É o tipo de comportamento que poderia vir de alguém que, talvez, tenha transportado um corpo e pensou que seria inteligente se livrar de um veículo antigo, mas trocando-o por um exatamente igual, achando que ninguém perceberia a mudança. Mas a polícia ficou sabendo da troca, assim como o departamento de trânsito. Resta saber se o carro antigo do Rick foi analisado.
Além disso, o Rick Forcier negou o acesso à sua propriedade para as autoridades policiais e também para a família Murray e para os voluntários durante as buscas iniciais pela Maura. Mais tarde, ele vendeu essa propriedade e a polícia conseguiu revistar o trailer, a casa que ele havia construído e todo o terreno, mas nada foi encontrado. Os investigadores também teriam informado a ex-esposa do Rick Forcier que ele era o principal suspeito do caso. Além disso, há evidências de que um grande júri foi convocado ou estava prestes a ser convocado para investigar o desaparecimento da Maura. Um grande júri é o que decide se as evidências são suficientes para levar um caso a julgamento ou não. E, de acordo com as minhas informações, as intimações desse grande júri estavam diretamente relacionadas ao Rick Forcier. Eu realmente acredito que ele era a principal pessoa de interesse para os investigadores. Muitos detetives online também acreditam que o Rick Forcier pode ter sido mais do que uma simples testemunha. Alguns afirmam que ele pode ter sido responsável por machucar a Maura e usou esse avistamento de testemunha ocular como uma maneira de justificar sua presença no mesmo local que a Maura naquela noite. E isso faz sentido dada a situação. Mas eu comentei com vocês que o Rick Forcier procurou a polícia para dizer que, na noite do acidente, ele viu uma figura caminhando a uns 8 quilômetros do local onde o carro da Maura foi encontrado, certo? E o local exato onde ele disse que esse avistamento aconteceu era em frente à casa de um homem chamado Greg Floyd. O Greg Floyd, por sua vez, também não era exatamente uma pessoa confiável. Ele já tinha várias condenações por agressão, assédio, tráfico de drogas, entre outros crimes. Além disso, o Greg Floyd trabalhava como informante da polícia, segundo o jornalista de New Hampshire, Chris King, com quem eu conversei sobre o Greg e o caso da Maura. E isso lhe dava certa liberdade para agir como ele quisesse na região, sem ser punido. E para piorar, o Greg Floyd era amigo íntimo de um policial truculento do condado vizinho de Franconia, chamado Bruce McKay. O Bruce McKay, também conhecido pelo apelido de Dr. Pepper, devido à sua obsessão por usar spray de pimenta nas pessoas, tinha uma reputação bastante temida na área. Ele foi assassinado alguns anos depois do desaparecimento da Maura por um jovem com quem ele já tinha sido agressivo em outras ocasiões. Após matar o policial, o jovem tentou deixar a cena do crime, mas ele foi interrompido por ninguém menos que o Greg Floyd, que pegou a arma do amigo Bruce McKay e atirou várias vezes no jovem, matando-o também. Quando a polícia chegou ao local e se deparou com a cena, o Greg Floyd ainda estava segurando a arma do Bruce McKay. Por muito menos a polícia já tinha atirado em alguém, né? Mas o Greg, então, disse ao policial que chegou: "Olha lá o que você vai fazer, porque eu garanto que eu sou mais rápido que você." O Greg Floyd também mencionou nessa ocasião que ele já tinha experiência e havia matado mais de 40 pessoas. Isso ele falou para a polícia que chegou e encontrou ele com a arma na mão depois de um assassinato. E 2 corpos, sendo que um dos corpos era de um policial também, né? O Greg Floyd chegou no local do crime na hora certa porque ele possuía um rádio da polícia que ele usava para monitorar o que acontecia na região. Curiosamente, ele já tinha esse rádio quando a Maura desapareceu, e ao ouvir as comunicações da polícia, ele soube exatamente quando o sargento Cecil Smith foi despachado para o local do acidente. Embora não haja nada que ligue o Greg Floyd diretamente ao caso da Maura Murray, nós sabemos que ele foi uma pessoa de interesse para a polícia, porque em 2019, após a sua morte ou mudança, eu não sei exatamente, a casa dele, onde ele morava nessa época,
foi alvo de buscas. Essas buscas ocorreram porque, muitos anos antes, um rapaz que havia feito um serviço no porão do Greg Floyd notou manchas escuras estranhas e alguns ossos. Vale ressaltar que o porão era de terra batida, e isso aconteceu em 2004. E meses depois, quando o mesmo rapaz foi realizar outro serviço no local, o porão havia sido cimentado, o que chamou ainda mais a atenção dele. A polícia, então, realizou uma busca no local em 2019, levando cães farejadores e radares de penetração de solo, mas não encontrou nada. A família Murray acredita que a busca foi mal realizada. Eles afirmam terem feito buscas particulares no local e alegam que a polícia analisou a parte errada do porão. Com isso, fica a dúvida sobre a qualidade da investigação feita ali. Durante um período, circulou a teoria de que o Greg Floyd atuava como uma espécie de cão de guarda do Bruce McKay, especialmente nos momentos em que o policial estava envolvido em práticas corruptas. Acreditava-se que o Greg Floyd monitorava as comunicações da polícia e estava sempre pronto para agir como apoio ao Bruce McKay quando necessário. O Bruce McKay também deveria ser considerado uma pessoa de interesse no desaparecimento da Maura Murray. Na noite do acidente, ele estava de serviço no condado de Franconia, que é bem perto, mas ele passou 2 horas sem fazer qualquer tipo de check-in ou comunicação com a central. Esse período de ausência levantou questionamentos sobre as suas atividades nesse intervalo, e eu acredito que ele também merecia ser devidamente investigado. Eu vi uns relatos, bizarros, que ele parava a pessoa, né, que estava, dirigindo em alta velocidade, por exemplo, e assim que ele chegava do lado do carro, ele já pegava o spray e dava na cara da pessoa. Ele nem perguntava nada, nem pedia documento nenhum. Ele só ia lá e... entendeu? A família Murray tem muita razão em reclamar e criticar o trabalho da polícia, principalmente no início das investigações, que é o período mais crucial. No começo, a polícia acreditava que a Maura tivesse fugido e que ela logo apareceria, que ela estava apenas com medo de ser pega por dirigir embriagada e ter causado outro acidente. Ou então que ela havia cometido suicídio e seu corpo seria logo encontrado. Mas isso não aconteceu. Por conta dessa suposição inicial, a polícia falhou em ações essenciais. Os investigadores deixaram de interrogar as testemunhas, não conversaram com os amigos e familiares da Maura e até ignoraram as últimas pessoas que estiveram em contato com ela. Um exemplo claro disso é que nunca falaram com a Linda, a mulher para quem a Maura ligou na manhã de 9 de fevereiro, perguntando sobre o aluguel de uma casa. Além disso, a Maura se comunicou bastante no AOL Instant Messenger nos dias anteriores ao seu desaparecimento com um rapaz, um antigo colega de escola. Porém, a polícia nunca o interrogou. A Maura também havia anotado o endereço desse rapaz, pois ele a havia convidado para assistir jogos de futebol americano em festas organizadas pelos pais dele. Esse endereço, com o nome do rapaz, foi encontrado dentro do carro da Maura, mas os investigadores acharam que não valia a pena falar com ele. Esse rapaz, ao ser questionado pela Julie Murray, uma das irmãs da Maura, afirmou que nunca tinha visitado a Maura na faculdade e que não havia há um bom tempo. Mas existe uma foto dos dois juntos que foi tirada em 2003 no campus da Universidade do Massachusetts. E quando ele foi questionado pela Julie sobre aquela foto, ele simplesmente parou de responder. A polícia encontrou um e-mail impresso entre as coisas da Maura no dormitório dela, escrito pelo namorado Bill, no qual ele pedia desculpas pela infidelidade. A partir disso, os investigadores começaram a acreditar que a Maura estava suicida
ou que ela pretendia desaparecer devido ao e-mail e à traição do namorado. Mas esse e-mail estava guardado dentro de uns panfletos de basquete e não era recente, ele datava de 2002, quando ela tinha saído de West Point e eles começaram a ter um relacionamento à distância. Eu falei sobre isso no primeiro episódio. A polícia fez parecer como se aquele e-mail, esse e-mail em questão, tivesse bem por cima das coisas da Maura, como se ela tivesse impresso para deixar ali como uma pista. Mas era mentira, ele estava guardado junto com os panfletos e umas coisas antigas dela. A Maura costumava guardar tudo: bilhetes, cartões, cartas e até mesmo e-mails trocados com o Bill, que ela imprimia e mantinha guardados. Ela tinha até cartão de aniversário que os avós deram para ela quando ela era criança. A polícia acabou se concentrando em uma pista que, na verdade, não tinha relevância alguma para o caso, ao invés de conversar, por exemplo, com aquele rapaz do Messenger. Cerca de um mês após o desaparecimento da Maura, a Brianna Maitland desapareceu de uma maneira muito semelhante e num local bem próximo de onde a Maura sumiu. Esse nome não é estranho. Sim. Isso gerou muito medo e as pessoas começaram a suspeitar que os casos poderiam estar relacionados. No entanto, após investigação, não parece que haja uma conexão entre os dois desaparecimentos. Nós já fizemos um episódio sobre o caso da Brianna, foi o nosso episódio número 98, e ele é bem legal. Mas a polícia perdeu bastante tempo tentando relacionar os dois casos à toa. Inclusive, você mencionou no outro episódio que a gente tinha recebido comentário, né? Falando, faz o caso da Maura. Os comentários foram no post, no vídeo do YouTube do caso da Brianna. Eu fui checar hoje. Olha aí. E eu menciono a Maura no episódio da Brianna. Um voluntário criou um site dedicado à Maura com o objetivo de centralizar informações e permitir que as pessoas enviassem dicas e relatos. Esse site passou a ser administrado pela tia da Maura, a Helena Murray, que também cuidava de um grupo no Facebook e dos fóruns online relacionados ao caso. Uma das pistas recebidas pelo site foi um possível avistamento da Maura a 160 quilômetros ao sul de onde o carro dela foi encontrado. Uma testemunha relatou ter visto uma jovem mulher que correspondia à descrição da Maura discretamente dizendo, me ajude, sabe? Como se ela estivesse olhando para essa outra moça que estava nesse local e falando sem emitir som para a moça fazer uma leitura labial, entendeu? Essa mulher estava acompanhada de um homem corpulento com cerca de 60 anos. No entanto, antes que a testemunha pudesse anotar detalhes importantes como a placa do carro, os dois foram embora. A testemunha viu a Maura na TV mais tarde e informou a polícia e a família, convencida de que era a Maura. Porém, não foi possível confirmar a identidade da jovem. Vocês lembram que a polícia tinha simplesmente devolvido para a família, menos de um mês após o desaparecimento, todos os pertences da Maura? Quando começou a ficar claro para os investigadores que o caso dela não era tão simples quanto eles imaginavam e que um crime provavelmente tinha sido cometido, os investigadores foram na casa da irmã dela, a Kathleen, e pegaram vários itens de volta para finalmente mandarem para análise. Era 1º de julho de 2004 quando isso aconteceu. A família acreditou que isso fosse um sinal de que as investigações estavam prestes a avançar e entregou tudo sem hesitar. Mas eles nunca mais receberam nenhuma atualização sobre esses itens. Nunca conseguiram recuperar nada e nem sabem se os itens foram analisados ou não. Além disso, a polícia obteve o HD do computador da Maura poucos dias após seu desaparecimento, mas recusou a ajuda dos técnicos do FBI para fazer uma análise. Quem fez a análise do HD foi o Departamento de Informática da universidade onde a Maura estudava. Vale destacar também que a universidade possuía uma cópia desse HD, mas a polícia confiscou a cópia também.
Em 13 de julho, uma busca foi realizada num raio de 2 quilômetros com quase 100 participantes, incluindo policiais estaduais, equipes de resgate e voluntários. Essa foi a 4ª busca oficial no local do acidente e a primeira busca realizada sem neve no solo, mas eles não encontraram nada. Em 9 de fevereiro de 2005, no primeiro aniversário do desaparecimento da Maura, foi realizada uma vigília no local onde o carro dela tinha sido encontrado. Durante o evento, o Fred Murray teve um breve encontro com o governador do estado de New Hampshire, John Lynch, para quem ele pediu ajuda, mas, nada acontece feijoada. No dia 1º de novembro de 2005, um usuário identificado como Tom Davis postou num quadro de mensagens chamado Not Without Peril, dedicado à discussão do desaparecimento da Maura. Ele alegou ter visto uma mochila preta, semelhante à da Maura, atrás de um banheiro no Pemigewasset Overlook, localizado a cerca de 48 quilômetros a leste de Woodsville, na rodovia interestadual 112. O procurador-geral assistente sênior, o Jeffrey Strelzin, afirmou que a polícia estava ciente dessa mochila, mas não revelou se ela foi levada para testes forenses. Na tarde do desaparecimento da Maura, o celular dela recebeu uma ligação vinda da área de Londonderry, em New Hampshire. No entanto, ela não atendeu, possivelmente por estar sem sinal. Para chegar ao local onde o seu carro sofreu o acidente, a Maura precisou passar por Londonderry antes de sair da universidade. Da mesma forma, quem viajasse do Massachusetts para lá também passaria por essa região. Então, quem estava ligando para Maura? Ela conhecia alguém de Londonderry? Será que alguém estava indo de Boston, em Massachusetts, para Lincoln para encontrar com ela? A polícia obteve um mandado para identificar o número que fez a ligação, mas não se sabe se eles conseguiram essa informação ou descobriram a quem pertencia o telefone. As imagens da Maura sacando dinheiro do caixa eletrônico foram divulgadas depois de alguns anos, e agora eu consigo entender por que elas foram mantidas em sigilo por tanto tempo. E acho até que as 7 fotos do local do acidente que o Cecil Smith tirou e que nunca foram reveladas, também devem estar sendo mantidas em sigilo pelo mesmo motivo. A Maura aparece nessas imagens do caixa eletrônico usando uma jaqueta que ninguém da família dela, nem as amigas, reconheceram. Esse detalhe levanta várias questões e pode ter sido considerado pela polícia como uma pista importante para o desaparecimento da Maura. A dúvida é, ela estava com alguém que lhe deu aquela jaqueta? Ou será que ela pegou a jaqueta emprestada de alguém? As imagens mostram que a jaqueta parece muito folgada nela. Mas, por outro lado, fotos antigas da Maura também a mostram usando jaquetas bem largas. Mas essa poderia sim ser uma pista importante, né? Tentar descobrir de quem era aquela jaqueta, ou se alguém falasse alguma coisa sobre a jaqueta da Maura, a polícia ia saber que aquela pessoa podia ter algo a ver com o desaparecimento dela. E eu acho que as fotos da cena do acidente também devem ter alguns detalhes que não foram divulgados e que podem servir para pegar o culpado, entendeu? Uhum. Depois que a polícia devolveu o Saturn preto de novo, a família da Maura enviou o carro para ser analisado por um especialista. O veículo ficou no pátio do Mike Lavoie por semanas após ser rebocado e quando a família o pegou de volta, parecia que nenhuma análise havia sido conduzida nele. Em julho de 2004, a polícia apreendeu o carro novamente e o deixou ao relento, o movendo várias vezes ao longo dos anos. Aí ele foi entregue de novo para a família da Maura. A análise particular realizada pela família Murray revelou que o carro apresentava mais danos ao para-choque devido ao constante movimento do veículo, que ficou sendo levado de um lado para o outro pela polícia, do que por causa do acidente em si. O tanque de gasolina estava praticamente cheio,
o que indicava que a Maura havia parado para abastecer pouco antes do acidente. Mas aonde ela fez isso? Porque não existem relatos de que ela tenha sido vista em nenhum posto de gasolina. O para-brisa do lado do motorista estava quebrado e o dano tinha sido feito por dentro. Mas não havia sinais de cabelo ou tecido, como a pele, ali na rachadura, o que sugere que a cabeça da Maura não foi o que causou a quebra. Então, ela não bateu com a cabeça ali e causou a rachadura no para-brisa. O espelho retrovisor estava faltando. Provavelmente foi retirado pela polícia para análise. Havia uma mancha vermelha de vinho na porta, no teto e no banco do passageiro. Além disso, a caixa de vinho aberta estava no banco traseiro, ali atrás do banco do motorista. Os 2 airbags abriram, mas isso é normal para aquele modelo de carro. Notou-se também uma marca de tinta branca no para-choque traseiro do lado do motorista. Mas é claro, essa mancha pode ser uma pista relacionada ao acidente ou ela pode ter sido causada por negligência da polícia, já que eles largaram o carro em qualquer lugar e depois ficaram mexendo, levando ele para lá e para cá. Então, sobre a caixa preta do carro, eu nem sabia que carros tinham caixa preta, mas eles têm uma black box. Os investigadores nunca a removeram ou analisaram. Mas a análise particular revelou que o Saturn preto saiu da estrada, entrou numa ravina e depois bateu num objeto fixo. A polícia alegou que o carro bateu numa árvore, mas de acordo com o especialista contratado pela família, o dano no capô não corresponde ao impacto com uma árvore. A velocidade no momento do acidente foi baixa e a Maura não estava usando o cinto de segurança, algo que a família dela achou muito estranho porque ela nunca dirigia sem cinto. Após a ativação dos airbags, tentaram ligar o carro 7 vezes. A última delas foi quando o Fred ligou o carro em 13 de fevereiro no pátio onde ele foi colocado, sendo que o Fred ligou o carro, abriu o carro com a chave reserva que ele possuía. O Cecil Smith disse que o carro estava trancado e que ninguém tinha mexido nele. Tudo bem que no dia 10, no dia seguinte, eles conseguiram um mandado de busca para revistar o carro e descobrir quem era o motorista. Mas será que eles precisariam tentar ligar o carro 6 vezes? Ou será que alguém tentou ligar o carro da Maura na noite do acidente? Será que a própria Maura tentou sair dali, ligar o carro e sair dali? Provavelmente. Não sei. O mais misterioso de tudo é que dentro do carro da Maura foi encontrada uma peça com o logo da Chrysler. E ninguém sabe explicar por que aquela peça estava lá dentro. Isso não faz sentido. A única forma dessa peça da Chrysler se conectar com o caso é em relação ao Jeep Grand Cherokee branco que foi visto no dia do acidente. Aquele Jeep fugiu da polícia ao ser parado pelo Cecil Smith. E a Chrysler é a fabricante do Jeep. Além disso, havia uma marca de tinta branca no para-choque do Saturn preto da Maura. Mas tem gente que acha que a peça foi parar lá só, sei lá, porque o cara do reboque jogou ali dentro. Acho de que eu tava qualquer jeito. pensando. Mas essa é a forma que existe de tentar conectar todas as coisas. Se você quiser justificar aquela peça tá dentro do carro, esse é o único jeito. Se você quiser muito que ela faça parte do caso, esse é o único jeito, entendeu? Uhum. Mas eu acho que ia forçar um pouquinho a barra, não sei. Woodsville é uma cidade pequena, mas como vocês já perceberam, ela tem seus próprios indivíduos suspeitos, ou como o Fred Murray os chama, os local dirtbags. Muitos homens com um histórico duvidoso moravam perto da cena do acidente. Inclusive, eu acho que não tinha lugar pior para Maura bater o carro do que ali em Woodsville, pelo amor de Deus. Eu já mencionei alguns desses homens antes e agora eu vou falar de outro. Seu nome é Claude Moulton. Na época do desaparecimento da Maura, ele vivia de aluguel numa casa a cerca de 1,5 km do local do acidente. No início de 2005,
o irmão do Claude Moulton, chamado Larry Moulton, entrou em contato com o Fred Murray, alegando ter informações sobre o caso da Maura. O Fred recebeu o Larry Moulton em sua casa, onde o Larry lhe entregou uma faca enferrujada. Segundo o Larry Moulton, a faca havia sido retirada do porta-luvas do carro do Claude Moulton e teria sido usada pelo irmão dele para matar a Maura. O Fred foi direto à polícia para entregar a faca. Mas os policiais que estavam de plantão naquele dia se recusaram a recebê-la. Chocado com a situação, o Fred decidiu enviar a faca pelo correio e nunca mais ouviu uma palavra sobre ela. Ele sabe que a faca chegou porque tem lá o carimbo, né? O aviso de recebimento do correio. Muitos anos depois, foi confirmado que a faca passou por testes e análises, mas o resultado permanece desconhecido até hoje. Até da família da Maura. Pouco depois do desaparecimento da Maura, o Claude Moulton se desfez do seu próprio carro e se mudou para outra casa. Sua namorada na época, a Sky, relatou que antes da mudança, ele removeu o carpete do andar térreo, alegando que ele havia sido danificado por uma inundação. Mas a Sky não se lembrava de inundação nenhuma, o que a deixou meio desconfiada. Em 2006, uma equipe independente de investigadores, composta principalmente por ex-policiais, visitou a antiga casa do Claude Moulton. Desde a sua saída, o imóvel estava sem inquilinos e os proprietários permitiram que buscas fossem realizadas no local com cães farejadores de cadáveres. Os cães alertaram para um armário localizado embaixo da escada. Além disso, no segundo andar da casa, foi encontrado um pedaço de carpete descolorido ou manchado, que foi enviado para análise pela polícia depois. Claro que o resultado desse exame também nunca foi divulgado. Outra descoberta intrigante foi feita no quintal. Havia uma área cimentada onde nada havia sido construído, o que gerou especulações e debates, principalmente porque quem cimentou aquele pedaço foi o Claude Moulton, sem pedir nem autorização para os proprietários. A lareira da casa do Claude foi descrita como estranha, com muitos ossos e fragmentos de animais encontrados nela depois que ele se mudou. Uma mochila preta também foi encontrada parcialmente enterrada no quintal pelos donos da propriedade depois que o Claude Moulton se mudou. Infelizmente, a mochila preta foi jogada no lixo por eles, que não perceberam que ela podia ser importante. Anos depois, novos proprietários adquiriram a casa. Já familiarizados com o caso da Maura e sabendo do alerta dos cães no armário sob a escada, eles decidiram investigar por conta própria. Bem o tipo de coisa que eu faria. Utilizando o luminol, eles detectaram vestígios de sangue naquele armário. E eles disseram que o luminol brilhou intensamente como uma árvore de Natal. Após essa descoberta, os filhos dos proprietários começaram a ter pesadelos, tadinhos. E isso os levou a vender a casa. Eram crianças? Eram. Mas, antes de se desfazerem do imóvel, os proprietários entregaram uma amostra da madeira do armário para a família da Maura para que eles pudessem mandar para análise. Os testes feitos pelo laboratório Outram confirmaram a presença de sangue humano e revelaram uma mistura de 2 DNAs, sendo um deles DNA masculino e o outro não pôde ser testado melhor. A gente não sabe nem se era de um homem ou uma mulher. Infelizmente, a amostra estava muito degradada para uma identificação mais precisa. Mas por que havia sangue num armário embaixo da escada? Os novos donos da casa, depois das crianças com pesadelo, também autorizaram buscas no jardim, especificamente na área cimentada, onde foi utilizado o radar de penetração do solo. Embora tenham sido detectadas anomalias, constatou-se que essas anomalias estavam relacionadas à fossa séptica, descartando qualquer ligação direta com o caso da Maura. O Fred e a Julie Murray tiveram uma conversa direta com o Claude Moulton,
que durou cerca de meia hora. Durante essa conversa, o Claude afirmou que estava fora da cidade no momento do desaparecimento da Maura, alegando ser um caminhoneiro que estava trabalhando. Claude é o cara que não era o dono da faca. Que morava na casa, dono da faca. Tá. O irmão dele, o Larry, que entregou a faca. O Claude tentou se distanciar da situação, insistindo que não sabia nem a hora exata que a Maura desapareceu. Curiosamente, ele já havia mencionado a hora anteriormente e afirmado que não estava na cidade naquele momento. Quando questionado sobre o sangue encontrado no armário, ele negou saber de qualquer coisa relacionada. O Fred Murray também conversou com a Sky, a ex-namorada do Claude, que estava com ele na época do desaparecimento da Maura. A Sky ficou visivelmente nervosa e perguntou várias vezes se o Fred era policial, se recusando a falar mais sobre o caso. Já a ex-mulher do Claude Moulton, a Teresa, com quem ele teve 2 filhos, afirmou que no dia do desaparecimento da Maura, o Claude estava em casa sim. Era o dia do aniversário de um amigo deles e ela deixou os filhos com o Claude para que fossem à festa. E ela lembrou de ter enfatizado que ninguém devia esquecer de levar o presente e tinha certeza da data, além de afirmar com convicção que o Claude não estava trabalhando como caminhoneiro naquele dia coisa nenhuma. A sobrinha do Claude Moulton, a filha do Larry, que morreu de câncer 2 anos depois de entregar a faca para o Fred, se lembrou de uma discussão entre os dois sobre um carro. Parece que o Claude havia dado o carro dele para o Larry, e foi nesse carro que o Larry encontrou a faca no porta-luvas. Quando o Claude soube que o Larry havia entregado a faca para o Fred, ele pegou o carro de volta e mandou destruí-lo num ferro velho, o que impediu qualquer análise futura. Além disso, a sobrinha do Claude mencionou que o seu pai, Larry, sempre a aconselhou a nunca ficar sozinha com o tio, uma recomendação que levantou mais suspeitas. Um dos maiores problemas em relação à investigação dessa faca e do Claude Moulton é que as amostras de DNA não podem ser testadas além do que já foi feito, a menos que ocorram avanços científicos no futuro. Além disso, não se sabe se as amostras de faca e do carpete que foram entregues à polícia ainda estão sob custódia e se foram devidamente acompanhadas. A verdadeira motivação do Larry Moulton ao entregar a faca e acusar o seu irmão Claude também é questionada. O Larry também não era nenhum santo. Ele tinha um histórico problemático com o uso de drogas e algumas acusações criminais. O Claude afirmou à sua família que o Larry inventou a história de que ele havia sequestrado e matado a Maura para tentar obter o dinheiro da recompensa. O Claude Moulton foi convidado a fazer um teste de polígrafo no departamento de polícia de Haverhill, mas ele recusou. Por muitos anos se sabia que 4 polígrafos tinham sido administrados no caso da Maura, e sempre se achou que o Claude Moulton foi um desses polígrafos. Mas o próprio Claude falou para o Fred e para a Julie que não, ele não fez polígrafo nenhum e nunca ia fazer. O Claude tem um histórico de violência doméstica e uma queda por mulheres muito jovens, o que levanta ainda mais suspeitas sobre ele. O Claude morreu há alguns anos atrás. Eu acho que ele estava doente já quando o Fred e a Julie conversaram com ele, e poucos meses depois ele morreu. Os motivos e a integridade do Larry Moulton como testemunha são meio suspeitos, sim, mas o Claude Moulton também é suspeito pra caramba. Ainda tem mais gente estranha nessa história e que morava perto do local do acidente. Não é à toa que eu falei que a Maura não podia ter sofrido um acidente num lugar pior. Gary Butler morava 2 portas abaixo da residência do casal Faith e Tim Westman. O Gary estava envolvido numa acusação de abuso sexual que parecia envolver o clã Aldrich, de quem eu já vou falar. Isso trouxe à tona mais suspeitas sobre sua ligação com outros acontecimentos na área. Mas o que realmente nos interessa aqui em relação ao Gary Butler é que no dia seguinte do desaparecimento da Maura, em 10 de fevereiro de 2004,
houve um incêndio florestal muito suspeito na propriedade dele. O detalhe que chama a atenção é o fato de um incêndio florestal ocorrer em pleno mês de fevereiro, um mês fora do comum para esse tipo de evento. Esse incêndio, aliado à proximidade da casa do Gary Butler ao local do acidente e ao histórico do Gary, levantou diversas questões sobre possíveis conexões entre os eventos. Agora, falando sobre os irmãos Aldrich, que eu acabei de mencionar por alto, o primeiro e menor indício que aponta para Chris, David e Virgil Aldrich como suspeitos é que há um posto de gasolina e loja de conveniência em North Haverhill chamado Aldrich General Store. Esse posto pertence aos irmãos e muita gente acredita que a Maura parou lá para abastecer, já que o carro dela foi encontrado com um tanque quase cheio. O David Aldrich foi condenado por 2 acusações de agressão sexual criminosa da própria filha. Nos documentos do tribunal, a filha relatou várias ocasiões, do final dos anos 90 ao final dos anos 2000, onde ela foi abusada sexualmente pelo David Aldrich e pelo Gary Butler. O Gary, no entanto, não foi condenado. Já sobre o segundo irmão, o Virgil Aldrich, ele apareceu nos noticiários locais anos atrás por sua implicação numa agressão sexual em grupo contra uma garota. Todos os homens envolvidos foram acusados, exceto o Virgil, que aparentemente foi isento de qualquer acusação. Mas o irmão que mais nos interessa é o Chris Aldrich, porque a Jessica, ex-namorada do Chris, teve um colapso nervoso após o desaparecimento da Maura e precisou ser internada no pronto-socorro local. Durante a sua internação, a Jessica disse a uma enfermeira que havia testemunhado uma ocorrência horrível numa festa. Depois de ser liberado do pronto-socorro, a Jessica encontrou Fred Murray em um bar de Woodsville e disse a ele que o Chris Aldrich tinha algo a ver com o desaparecimento da Maura. Rumores dizem que o Chris estava numa festa num grande celeiro na River Road, celeiro esse conhecido por ser um local de festas e de produção de metanfetamina, e que a Maura teria sido morta no local. Algum tempo depois do incidente, a Jessica fugiu para Vermont com os filhos para se esconder. Um investigador particular também recebeu uma pista de que os irmãos Aldrich foram vistos dirigindo pela cidade numa caminhonete vermelha com uma mulher parecida com a Maura Murray junto com eles. E o Virgil Aldrich, especificamente, dirigia uma antiga caminhonete vermelha escura. O Chris Aldrich negou qualquer envolvimento no desaparecimento da Maura, quando a polícia e depois o Fred Murray o questionaram. Em 2005, o Chris fez um teste de polígrafo relacionado ao desaparecimento da Maura, mas eu não sei no que isso deu. Então, tá aí para vocês quais foram os 4 testes de polígrafos feitos nesse caso. Um foi o do Richard Place, um dos caras do trio de Lone Mountain. O RP. Motorista de ônibus. 2 testes foram administrados com o Butch Atwood, motorista de ônibus. O primeiro foi inconclusivo, o segundo ele passou. E o 4º teste foi esse com o Chris Aldrich. Eu também fiquei sabendo pela Julie que uma escuta foi providenciada, foi pedida pela polícia, pelos investigadores do caso, para ser usada em algum momento. A Julie acha que essa escuta teria a ver com o Rick Forcier, que era onde o rastro da Maura parou de ser sentido pelos cachorros. Mas a gente não tem como ter certeza. E eu tô explicando quais são exatamente esses 4 polígrafos, porque, como eu falei antes, isso foi muito debatido durante muitos anos, e sempre se achou que o Claude Moulton era um desses 4, mas ele não era. Outro grande suspeito dos detetives da internet, e esse eu discordo completamente, é o motorista do ônibus escolar, o Butch Atwood. Eu entendo que a última pessoa a ver alguém que morreu ou que sumiu quando essa pessoa estava viva é sempre uma pessoa de interesse e muitas vezes um dos principais suspeitos, mas esse não é o caso aqui.
Mesmo assim, há quem acredite que o Butch Atwood tenha pegado a Maura em seu ônibus escolar, a machucado dentro do veículo e depois se livrado do seu corpo enquanto supostamente ajudava nas buscas por ela. Outro ponto que pesa contra o Butch é o fato dele ter vendido a sua casa e se mudado para a Flórida com a esposa algum tempo após o desaparecimento da Maura. Porém, segundo os moradores locais, a mudança para a Flórida foi algo que já estava sendo planejado pelo casal há muito tempo. O John Marot e o casal Westman afirmaram que viram o Butch chegar ao local do acidente com o seu ônibus escolar, e eles também relataram ter visto a Maura sozinha, andando ao redor do seu carro, depois que o Butch foi para a casa dele. O Butch Atwood cooperou completamente com a polícia. A versão dos fatos dele se alinha com as evidências de que a Maura estava consumindo álcool e que ela não queria que a polícia fosse chamada. A esposa e a mãe dele estavam em casa na hora do incidente e os vizinhos estavam observando pela janela. Eu acredito que o álibi dele é legítimo e que não foi ele que machucou a Maura. De acordo com a esposa do Butch, a Bárbara, ele também ficou perplexo sobre como a Maura desapareceu tão rapidamente e ele sugeriu que ela deve ter entrado em outro veículo. A quantidade de críticas e acusações que o Butch enfrentou ao longo dos anos, só por ele ter proximidade com o caso, por ele ter sido a última pessoa a ver a Maura e por ele ter feito e falhado, no primeiro teste do polígrafo dele, foi impressionante. O Butch já morreu há anos, mas ele foi massacrado pelas pessoas mais radicais, principalmente nos grupos do Facebook. Eu não consigo imaginar a vida que ele foi forçado a viver antes de falecer, sendo sempre acusado injustamente, sempre sendo cobrado que ele fosse interrogado de novo. Foi muito triste o que fizeram com o Butch, quando ele só quis tentar ajudar a Maura. Realmente, até jornalistas na época fizeram a vida dele um inferno. Uma teoria bastante comum sobre o desaparecimento da Maura sugere que o caso foi encoberto pela polícia. Essa teoria é complexa e cheia de variações, mas em sua essência ela se baseia no relato da Karen McNamara, que afirmou ter visto o SUV 001 da polícia estacionado frente a frente com o carro da Maura antes que qualquer policial chegasse oficialmente à cena do acidente. Quando a Karen ligou para a polícia para relatar sua observação, ela disse que os atendentes perguntaram: "Você tem certeza que viu o SUV 001 mesmo?" E isso ela achou meio estranho. Muitos acreditavam que o então chefe de polícia de Haverhill, o Jeff Williams, estava dirigindo o SUV 001 naquela noite. Seus problemas posteriores com a lei alimentaram a teoria de que ele poderia ter dirigido embriagado e batido no carro da Maura e eliminado a Maura como uma testemunha em seguida. O Jeff Williams, o chefe de polícia na época, era conhecido por ter problemas com álcool, algo amplamente sabido pela comunidade. Ele havia assumido o cargo em 2001 e não estava escalado para trabalhar na noite do desaparecimento da Maura. Supostamente, ele estava numa festa de aniversário em Vermont naquela noite. Porém, em 2009, o sargento Cecil Smith o parou por dirigir embriagado após uma breve perseguição. O Jeff Williams foi preso, teve que se demitir do seu cargo após 8 anos e, em seguida, o Cecil Smith assumiu como o novo chefe de polícia. Eu acho que deve ter tido uma espécie de encobrimento da polícia, sim, mas não o encobrimento de um crime pelo Jeff Williams. Eu acho que eles querem encobrir que eles fizeram muita cagada nesse caso e que eles foram negligentes, que não investigaram direito, principalmente no início. Eu acho que era o Cecil Smith que estava dirigindo o SUV 001, como ele já confirmou várias vezes, e talvez a Karen McNamara tivesse errada sobre o horário que ela passou pelo local. Porque, se a gente lembrar bem, o Cecil chegou, parou ali, procurou a Maura ao redor do carro por um tempo.
e depois ele foi a pé na casa da Faith Westman e depois na casa do Butch Atwood. Enquanto ele foi nessas casas, os 2 carros ficaram ali sem ninguém. Pode ter sido que a Karen tenha passado nesse momento. Mas ela diz que ela tem certeza do horário que ela passou ali, entre 19h32 e 19h37, porque ela estava falando no celular. E esse foi o tempo que durou essa ligação, entendeu? O Cecil Smith cometeu suicídio alguns anos atrás. E a comunidade de True Crime Online imediatamente especulou que a razão para ele tirar a própria vida só podia ser consciência pesada por ter encoberto alguma coisa no caso da Maura Murray. A família do Cecil teve que, via público, dizer que ele havia sido diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa e, por isso, ele resolveu dar fim à própria vida, porque ele não queria viver naquelas condições e também não queria dar trabalho para a família. Agora, você imagina a situação, você já está arrasado porque o seu parente, morreu, e você ainda tem que ir justificar a atitude dele e dizer que não tem nada a ver com o caso. Provavelmente ele não queria que ninguém nunca soubesse que ele foi diagnosticado com alguma doença. Mas hoje em dia todo mundo sabe por quê, porque ficaram enchendo o saco lá na internet dizendo que ele se matou por causa da Maura Murray. Esse caso parece que a galera da internet fez muita merda também, né? Se fez. Outra teoria muito discutida sugere que a Maura tenha planejado uma fuga romântica. Essa teoria se baseia no fato de que a Maura informou aos seus professores que ficaria fora da universidade por cerca de uma semana devido a uma morte na família, embora não tenha ocorrido nenhuma morte. A Maura deixou o campus em 9 de fevereiro, e vale destacar que o Dia dos Namorados americano, em 14 de fevereiro, cairia durante a semana que ela havia dito que ficaria fora. Alguns teorizam que ela estaria tentando reservar uma cabana para um encontro romântico de última hora com alguém que não fosse o seu namorado Bill. Existem relatos de que a Maura tinha alguns casos amorosos aqui e ali. Um exemplo específico é o do Ross Baghdadi, um treinador assistente do time de atletismo. Embora a Maura não tivesse mais no time devido a uma lesão, ela e o Ross mantiveram um relacionamento secreto por causa da posição dele na universidade. E também porque a Maura tinha namorado. Perto do final do verão de 2003, a Maura parou de retornar às ligações do Ross e, eventualmente, cada um seguiu seu caminho. A teoria do encontro romântico sugere que a Maura teria fugido com o Ross ou com algum outro interesse amoroso em direção às Montanhas Brancas de New Hampshire. A ideia geral é que o homem estava no próprio carro, indo ao encontro da Maura, e que ele a teria encontrado na estrada depois que ela bateu o seu Saturn preto. Depois disso, só resta especular que alguma coisa deu errado e que a Maura foi morta por essa pessoa. Ou que ela está vivendo livremente por aí com uma nova identidade, o que é extremamente improvável na minha opinião. Eu também não acho que a Maura queria passar um tempo com ninguém. Ela estava indo para as montanhas em New Hampshire para ficar sozinha, para espairecer. Ela devia estar precisando de um tempo para ela. Mas claro que isso é só a minha opinião. A última teoria sobre a qual eu quero falar com vocês é em relação ao Bill Rausch, o namorado da Maura na época em que ela desapareceu. Existem 2 teorias que circulam sobre o desaparecimento da Maura e como o Bill poderia ser o responsável. A primeira afirma que o Bill não estaria no Oklahoma em 9 de fevereiro, na base militar. Ele já estaria em Massachusetts ou New Hampshire. A segunda teoria afirma que a Maura teria conseguido escapar da cena do acidente em 9 de fevereiro, se isolando em algum esconderijo, e que o Bill a encontrou e a matou, em ou depois de 11 de fevereiro, quando ele chegou ao local. Pessoalmente, eu considero a segunda teoria, que a Maura foi morta em ou depois de 11 de fevereiro, dias depois dela desaparecer, possível, embora ela seja remota e distante. Para que essa teoria faça sentido, é preciso aceitar várias premissas sem evidências concretas.
Já a primeira teoria, que o Bill não estava em Oklahoma na base militar, parece algo inimaginável considerando as circunstâncias. Você não simplesmente sai de uma base militar na hora que você quer. Vale mencionar que o Bill foi acusado e condenado pelo crime de agressão sexual e perseguição nos últimos anos. Ele foi acusado por várias mulheres, uma das quais afirmou que ele a estrangulou e a chamou de Maura. Algumas dessas mulheres pediram à polícia para reinvestigar o Bill e analisar o seu paradeiro na semana após o desaparecimento da Maura. Além disso, há rumores sobre a irmã do Bill, que teria cometido suicídio após alegar que queria denunciar um crime. No entanto, os detalhes sobre esse suposto crime que ela queria denunciar não são claros e não se sabe nem se teria alguma relação com o Bill ou se era até um crime relacionado à agressão da qual ele foi acusado em 2019. Então, não há evidências que comprovem que o Bill estava em qualquer lugar fora da base de Fort Sill, no Oklahoma, até quarta-feira de manhã, 11 de fevereiro de 2004. E nem há provas de que ele tenha encontrado a Maura, a matado e depois escondido o corpo dela. Eu acho que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O Bill pode não ter tido nada a ver com o desaparecimento da Maura e, ao mesmo tempo, ele pode ser um homem cheio de falhas e de traumas pessoais. Em 14 de setembro de 2021, a Polícia Estadual de New Hampshire anunciou que fragmentos de ossos foram encontrados na montanha de Loon, na Loon Mountain, em Lincoln, New Hampshire, aproximadamente 40 quilômetros a leste do local do acidente da Maura. A Maura já havia visitado a montanha antes e tinha conhecimento da área. Inclusive, existe também a teoria ou suspeita sobre o trio de Loon Mountain. Os fragmentos de ossos foram descritos como muito pequenos e esperava-se que levasse pelo menos 2 meses para determinar se os restos mortais pertenciam a Maura. Infelizmente, logo foi divulgado que eles não eram dela. Mas era de gente. Era de gente, não era da Maura. Ainda não se sabe a quem eles pertenciam. Há quem acredite que a Maura tenha fugido e começado uma nova vida em outro lugar. Mas eu considero essa teoria extremamente improvável. A Maura nunca retornou, nunca deu sinal de vida, mesmo após a morte da mãe em 2009, que aconteceu no aniversário da Maura, 5 anos após o desaparecimento dela. O documentário Missing Maura Murray desacreditou quaisquer relatos de testemunhas oculares e não houve atividade em nenhuma das contas bancárias da Maura, seu celular, número da Previdência Social e etc. E se a Maura estivesse tentando começar uma nova vida, um acidente de carro seria uma maneira terrível de fazer isso, porque a polícia ia procurar por ela em todos os lugares. Outra teoria é que a Maura teria fugido da polícia após o acidente, acabou se perdendo na floresta e morreu de hipotermia. Por um longo tempo eu achei que essa teoria era plausível, antes de eu começar a investigar e ver todos esses homens horríveis perto de onde ela estava, de onde ela sofreu o acidente. E, além disso, tantas buscas já foram realizadas ao longo dos anos, mas nenhum vestígio da Maura foi encontrado naquela região. Pessoalmente, eu acredito que a Maura foi vítima de um crime e que um dos vários homens mencionados nesses episódios foi o responsável pela morte dela. Em janeiro de 2022, o FBI emitiu um alerta nacional no caso da Maura, e o caso entrou no Sistema de Perfil Criminal Violento, o VICAP. Isso permite que várias agências policiais compartilhem informações sobre o caso. Em julho de 2022, as autoridades de New Hampshire iniciaram uma busca nas cidades de Llandaff e Easton. Quando o caso entrou no sistema do VICAP, a minha opinião sobre o que aconteceu com a Maura se fortaleceu, me fazendo acreditar firmemente que um crime grave foi cometido. Não são muitos casos que entram no VICAP, não, nesse sistema do FBI, não. De todos os casos que a gente já fez até hoje, eu me lembro
do Brandon Swanson, que estava no VICAP. E me lembro que o Brian Schaefer ficou por muito tempo e aí, do nada, ele foi retirado de lá silenciosamente, né? Uhum. Talvez a Brianna Maitland também esteja. É realmente uma seção do FBI, do site do FBI, muito exclusiva. Não São é qualquer poucos um. casos por cada estado que estão ali. E o fato do FBI ter entrado no caso da Maura, ter começado a se envolver, a investigar e ter colocado a Maura no VICAP é um big deal, sabe? Uhum. Em fevereiro de 2024, no 20º aniversário do desaparecimento da Maura, as autoridades de New Hampshire divulgaram uma foto da Maura com progressão de idade. A mãe da Maura, a Laurie, faleceu em 2009 de câncer. E a irmã da Maura, a Kathleen, também faleceu em 2021, vítima do mesmo tipo de câncer. No final do ano passado, em 2024, o irmão da Maura, o Fred Jr., também faleceu repentinamente. O Fred Murray, o pai da Maura, está com mais de 80 anos e continua incansavelmente em busca de respostas sobre o desaparecimento da filha, junto com a Julie e o Curtis, os 2 irmãos da Maura que ainda estão vivos. A família da Maura passou por um inferno imenso na internet, sendo assediada e vítima de rumores, mentiras e suspeitas. Para mim, o cúmulo foi o que fizeram com a Kathleen, a irmã da Maura que morreu em 2021. Alguns detetives da internet, principalmente do Facebook, conspiraram para encontrar a Kathleen em uma festa, com a intenção de deixá-la bêbada para que ela confessasse saber o que aconteceu com a Maura. Tudo isso começou porque o ex-marido da Kathleen, o Tim Carpenter, que levou ela direto para a loja de bebidas depois da reabilitação, ele dirigia uma caminhonete vermelha e com o tempo as coisas foram escalonando até eles se tornarem suspeitos. Isso gerou um grande problema e a polícia foi chamada. Esse era um grupo bem organizado no Facebook e alguns dos membros estavam convencidos de que a Maura tinha morrido nas mãos do Tim Carpenter, que não estava nem no estado quando ela desapareceu. Supostamente, os comprimidos para dormir, o Tylenol PM, encontrados no carro da Maura, eram algo que a Kathleen costumava misturar com álcool. E isso levou a internet a acreditar que ela e o Tim sabiam mais do que estavam deixando transparecer. Foi um show de horrores o que aconteceu com a Kathleen. A Maura também foi diagnosticada, entre aspas, por um autor de um livro sobre o desaparecimento dela como uma sociopata. E claro que isso não é verdade. O livro desse cara é cheio de absurdos e eu não vou falar o nome do livro nem o nome dele para não dar ibope para esse cara. Mas essa é uma das coisas mais absurdas e, infelizmente, uma das mais espalhadas em relação a Maura na internet hoje em dia. Tem muita gente que sai falando por aí, Maura Murray era uma sociopata, por causa desse cara e sem fundamento nenhum. Ela nunca foi diagnosticada por um médico, por um psicólogo, por ninguém como uma sociopata. E eu não sei de onde esse cara tirou isso, entendeu? Depois, hoje em dia, ele fala que... Ele fez um post no Reddit lá, todo em caixa alta, falando: eu não acredito mais que a Maura Murray seja uma sociopata. Aqui estão as razões. Só que o mal já foi feito, né? Caraca. Então, assim... Todo mundo divulgou na época, olha, nova teoria que a Maura Murray é uma sociopata. Mas ninguém divulgou depois. O cara aleatório que falou isso, que diagnosticou a Maura Murray, se retratou, entendeu? Uhum. Esses são só alguns exemplos dos traumas que a família da Maura Murray sofreu ao longo desses anos. Alexandre, qual a sua teoria preferida? O que você acha que aconteceu com a Maura Murray? Vixe, é como você falou, é muita gente esquisita que estava ali perto onde ela parou. Eu acredito que você não deve ter falado de todos as pessoas esquisitas. Não. Então, eu acredito muito que ela deve ter sido vítima de um crime. Agora, como? Em que momento? É muito difícil, porque era uma janela de tempo muito pequena.
entre a hora que o Butch falou com ela e que os vizinhos viram ela circulando no carro, pra hora que o Cecil chegou e já não viu mais nada, sabe? Foi coisa de menos de 15 minutos. Então, qualquer uma dessas pessoas realmente pode ter feito alguma coisa. Eu achei muito esquisita a história do armário... Do Claude Moulton. Do armário cheio de sangue e tudo mais. Que também é o cara da faca. Que não deu pra ser testado, né? Também é o cara da faca, também né? Que é também não se sabe o que aconteceu com o exame da faca. Pra mim, fica por... Se eu tivesse que chutar alguém, né? Seria o Claude. Seria essa história aí que... Sei lá, né? Vai que ele matou outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Vai saber. E a casa era alugada. Então, assim, vai que aquilo... O sangue já tava esse lá papo muito de tempo. casa alugado, pra mim, não cola. Não, mas assim, é uma possibilidade. Sim. O Claude não morou naquela casa por tanto tempo assim, entendeu? Eu tô pensando aqui quem eu acho que pode ser o suspeito mais provável, além do Claude. Eu acho que o Rick Forcier também é um cara meio estranho. E foi onde o rastro da Maura parou. Foi em frente à casa do Rick. E ele saiu falando umas coisas bem esquisitas sobre a Maura, né? Ela mora no meu porão, ela cozinha muito bem. Pra que você vai falar isso pela cidade? Você quer aparecer tanto assim? E o fato dele ter trocado de carro por um carro idêntico, do mesmo ano, mesmo modelo, mesma cor, achando que ninguém ia reparar naquilo. Isso também foi meio esquisito. Eu acho que o Rick Forcier e o Claude Moulton são os meus suspeitos preferidos. Esse episódio, na verdade, esses 2 episódios, porque no último não teve agradecimento, parou meio do nada. Só deu stop. Foram feitos graças à nossa querida apoiadora Bruna Azevedo. Muito obrigada pelo seu apoio, Bruna. É graças a pessoas maravilhosas e generosas como você que eu posso passar o meu tempo escrevendo um roteiro de 34 páginas. Então, se não fossem os nossos apoiadores, eu com certeza não teria tempo e condições de ficar me dedicando tanto assim a um caso. A culpa é de vocês. Sim. Então, por favor, considere se tornar um apoiador também, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho ainda por muito tempo. Então, faça como a Bruna, acessa o Orelo ou o Apoia-se e vira um apoiador do Detetive do Sofá. Depois de 2 episódios bem longos e de tanta informação para digerir, o que você acha que aconteceu com a Maura Murray? Ela se perdeu na floresta e morreu de hipotermia? A Maura fugiu e está vivendo em outro lugar? Ou ela foi vítima de um crime? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem discutir o caso da Maura Murray comigo e me contar as suas teorias preferidas. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.